Vamos para a nossa última aula de hoje? É a aula de filosofia. Nessa aula, nós vamos falar sobre o ponto de interrogação. O que é o ponto de interrogação? Quando que ele pode ser usado? Quando ele é usado? Vamos começar analisando a imagem. Então, temos aí, ó. Olha que caminho bonito, colorido por onde essas crianças estão passando. Perceberam alguma coisa de diferente? Observa mais um pouquinho. Vamos lá, continuando. O ponto de interrogação. Neste capítulo, você vai aprender um pouco mais sobre o ponto de interrogação e para que ele serve. Aqui, logo no começo, temos um jogo, ó. Vocês vão fazer aí. Esse eu não vou fazer com vocês, que é para não dar respostas, né? Quando eu vejo um ponto de interrogação, Aí vocês vão selecionar aquilo que acontece quando vocês veem um ponto de interrogação. Então, tá assim, ó. Selecione aquilo que você acha que acontece quando vê um ponto de interrogação. Quando vocês verem um ponto de interrogação, vocês acham o quê? Que é uma pergunta? Pode ser uma descoberta? Tristeza? Quando vocês veem um ponto de interrogação, vocês têm certeza? Medo? Dúvida? Novidade? Então, vocês vão marcar aí o que vocês acham. Conversa vai. Você sabe do que é feito esse caminho? Então, olha lá. Voltando no caminho. Do que é feito esse caminho aqui, ó? De pontos, né? Mas que ponto é esse? Descobriram? Isso mesmo. E vocês perceberam uma coisa? Vocês estão vendo ele aqui o tempo todo, né? Ó, você sabe do que é feito esse caminho? Ó o pontinho aqui. Quando usamos esse tipo de sinal, olha ele aqui de novo. Então, este pontinho aqui, que forma esse caminho aqui, é o ponto de interrogação. Certo? Não esqueçam, ponto de interrogação. Vamos continuar. Conversa vem. Você já tinha visto um ponto de interrogação? Com certeza sim, né? Já utilizou alguma vez? Falando com algum colega? Já, vocês já fizeram várias perguntas para os colegas. Já percebeu como seu tom de voz fica diferente quando você usa esse sinal? O que ele tem a ver com as aulas de filosofia? Então, assim, esse pontinho de interrogação, o que eles têm a ver? O que ele tem a ver com as nossas aulas de filosofia? O que nós costumamos fazer nas nossas rodas de conversa? Anota aqui para mim, ó. Então, vamos lá, continuando. Que sinal é este? Vamos aprender muito conversando sobre o ponto de interrogação. Ele tem muita utilidade quando o assunto é filosofia. Vamos investigar? Observe a imagem. Olha só essa imagem. Perceberam que é o ponto de interrogação? E olha só a expressão dessa carinha aqui. O que será que está acontecendo aí? Você já parou para pensar sobre esse sinal? Ele é um ponto de interrogação.
A expressão do pontinho já dá uma boa dica de como nós ficamos quando vemos. Ele é esperto. Geralmente faz com que nós entremos em muitas aventuras. Ele também nos ajuda a aprender coisas novas sobre o mundo. Como que ele faz isso? Ajuda a aprender coisas novas sobre o mundo? Sim. Ó, carinha de dúvida, né? Então, assim, cada vez que não sabemos alguma coisa, nós perguntamos para alguém, certo? Quando nós perguntamos, nós temos a resposta. Então, se nós tivemos a resposta, estamos aprendendo, correto? Vamos continuar. Aqui no Mão na Massa, tá assim, ó. Em jornais ou revistas, procure pontos de interrogação como os da abertura do capítulo. Recorte o máximo de pontos que vocês puderem e colhem nesse espaço aí. Então, vocês vão lá folhear revista, jornal, qualquer coisa. E todo ponto de interrogação que vocês virem, recorta, cola nesse espaço. O máximo que vocês puderem. Ah, Pro, mas eu só tenho uma revista em casa e eu só achei um. Tudo bem. Se só tem um, você vai colar só um, certo? Ah, eu tenho várias revistas e eu achei 10. Ok, então quem tem 10 vai colar 10. Quem conseguiu só um vai colar um. Então tá aqui, ó, recorte o máximo que você puder, certo? Aprender brincando. Observe atentamente as palavras abaixo. Pinte com a cor azul tudo aquilo que acontece quando se vê um ponto de interrogação. E de amarelo, tudo aquilo que não acontece quando se vê um ponto de interrogação. E aqui nós temos as palavras, ó. Pergunta, certeza, tristeza, descoberta, dúvida, medo, alegria, novidade. Então, você vai decidir aqui, ó. Tudo que acontece quando se vê um ponto de interrogação, vocês vão pintar de azul. E o que não acontece quando se vê um ponto de interrogação, vocês vão pintar de amarelo. Certo? Todas elas serão pintadas, ou de azul ou de amarelo, mas todas. Agora, retire as imagens da página 51 do material de apoio, ó, lá no finalzinho da apostila. Compare-as com as palavras e faça uma reflexão sobre todas essas coisas que acontecem quando você vê um ponto de interrogação. Então, lá na página 51 do material de apoio, tem algumas imagens lá para vocês analisarem. E as crianças estão assim representando algumas expressões. Então, vocês vão comparar o que vocês estão vendo lá naquele material e sobre as coisas que acontecem quando vocês veem um ponto de interrogação. Olha essas crianças aqui, ó. Prestem atenção. Voltaremos nelas. Virando a página. Conversa vai, que conversa vem. O que acontece quando você vê um ponto de interrogação? Certo. Então, assim, quando nós vemos um ponto de interrogação, surgem dúvidas, não surgem? Quando você pensa ali no ponto de interrogação, é porque você quer saber de alguma coisa, certo? Essa situação ajuda você a pensar? Por quê? Ajuda a pensar? Quando vocês têm uma dúvida, vocês ficam pensando, né? Ah, por que será que isso é assim? Por que será que não é? Ah, o que será que aconteceria? Olha, como que é feito isso? Então, a resposta é sim. Ajuda a pensar. Por que que ajuda a pensar? Porque
Antes da pergunta, vocês ficam ali levantando hipóteses, certo? Para depois formular a pergunta de vocês. Ah, é isso que eu quero saber? E aí surge a pergunta. Quando tem um ponto de interrogação, você sempre descobre uma coisa nova ou nem sempre? Por quê? Então pode acontecer as duas coisas. Quando temos um ponto de interrogação, podemos sim descobrir coisas novas ou não. Às vezes temos uma dúvida e a resposta só confirma. Então pode ser uma novidade, como pode não ser também. Será que ter dúvida nos ajuda a pensar? Sim, foi o que falamos aqui, ó, no segundo item. Ajuda a pensar, sim. Aí pede para voltar lá na página 251 e observar as crianças. Aqui, ó. Será que essas crianças estão pensando? Sim, né? Aqui, ó. Olha os pontos de interrogação e olha a carinha dele. Ele está pensando. Uma curiosidade. Você sabe como surgiu o ponto de interrogação? Antigamente, na época em que o latim era a língua mais utilizada por grande parte do mundo, quando alguém queria fazer uma pergunta, utilizava a palavra quaestio. Com o passar do tempo, as pessoas foram abreviando essa palavra e quando queriam perguntar alguma coisa, utilizavam este símbolo aqui, ó. É uma letra Q pequenininha, né? E parece um O aqui embaixo. Veja só como ele era escrito e como se transformou. Então, assim, ó, era esse e se transformou nesse. O sinal da imagem é parecido com o ponto de interrogação que usamos hoje? Vocês acham que eles são parecidos? Quando ele aparece, significa que queremos fazer uma pergunta. E é sobre perguntas que aprenderemos muitas coisas no próximo capítulo. Aproveite! Então, assim, o símbolo é parecido com o sinal, né? A diferença aqui é que diminuiu a bolinha, então ela fechou. E aí abriu aqui, ó. Muito parecido. Próxima página. Aprender brincando. Número 1. Então, vamos lá, ó. Em grupo, faça o jogo das perguntas. Formaríamos grupos se estivéssemos em sala de aula, mas assim, vocês também podem formar um grupo em casa. Reúne a família, então tá assim, ó. Em grupo, faça o jogo das perguntas. Primeiro, pense em algumas perguntas que você e seus colegas têm sobre o mundo. Compartilhe essas questões as questões com os colegas, né? E faça um cartaz bem bonito. Como vocês estão em casa, vocês vão conversar com a família e falar sobre as perguntas, né? Que vocês têm sobre o mundo. Todo mundo tem alguma pergunta sobre o mundo. E aí fazer um cartaz bem bonito. Vocês podem fazer na folha de sulfite mesmo. E aí deixa anexado nessa página. Então, assim, faz o cartaz com a pergunta e, e deixa na apostila. Porque aí nós vamos retomar essa atividade em sala de aula. Quando nós voltarmos, todos trazem as suas perguntas e aí a gente faz essa atividade com a turma toda, né? Vamos apresentar para a turma, depois vocês vão desenhar o que mais chamou a atenção, por isso que é bom deixar lá reservado prontinho, né? Porque aí voltando a gente expõe tudo isso para os amigos
E aí resolveremos as questões número 3 e 4, que é assim, desenhar nesse espaço aquilo que achou mais interessante dessa atividade e escrever uma frase que mostre o que você mais aprendeu nessa aula de filosofia. Então, assim, essa número 4, por enquanto, o que vimos até agora, dá para responder, né? Agora, essa aqui, a número 3, eu acharia interessante a interação com a sala, né? Para saber quais são as dúvidas de cada um. Porque surgem umas perguntas assim muito bacanas nessas aulas. Por isso que eu sinto tanta falta, porque assim, as nossas aulas de filosofia são rodas de conversa, né? Então eu sinto muita falta disso. Então façam até a número 4 aqui, dá para responder. Mas essa número 3 aqui, eu quero que vocês deixem para responder só depois que nós fizermos a interação com a sala, certo? E aí nossa aula termina por aqui. Tudo bem? Até a próxima!